Boa noite, eu sou o César, aluno de graduação da PUC São Paulo, e agora eu vou gravar o primeiro vídeo dessa nova série de 3 vídeos dos 3 cadernos que eu tenho dessa matéria, com material de extensão. Se você não assistiu o último vídeo que mostra o caminho dos primeiros cadernos, ele está aqui também, você consegue acessar por esse canal, e nele ele explica sobre as boas práticas que nós que nós precisamos ter nesse meio de CICD e de arquitetura de dados. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é esses 3 notebooks agora são focados em Docker, né? Que é sobre manter imagens e containers de uma máquina própria rodando no seu computador. Que é, por exemplo, aquele clássico problema que a gente sempre tem de mas funciona na minha máquina, ele é o que garante que eu estou rodando numa máquina e você está rodando na mesma máquina quando você for rodar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é só matar ele para a gente fazer ele aqui bem do zero de novo. Vou ver os dois aqui. Ok. Agora podemos ir do zero. Eu vou estar usando esses 3 terminaizinhos aqui que eu deixei arrumadinhos pra gente pra ficar de um jeito mais didático junto com todo o material que tá aqui. Não é. Você consegue encontrar também o mesmo repositório aqui no meu GitHub e aqui você vai encontrar mais detalhes. Depois eu vou atualizar o README. Mas é isso. Ok. Aí, aqui a gente explica por que nós usamos qual que é a diferença de usar um container e usar um vem vizinho. Que a gente já conhece o Venv, ele é fácil de usar, você deixa só um ponto requirements, um requirements txt para você instalar no seu computador e daí ele vai rodar sozinho. Tudo bem, ele funciona, ele é legal, ele mantém as bibliotecas Python funcionando, mas ele não garante que o meu computador vai rodar igual ao seu computador, porque às vezes eu tô aqui tô usando o Windows, meu professor que vai estar corrigindo isso aqui usa um Linux ou um Mac, e daí o container é o que garante que a gente vai ter exatamente a mesma experiência, porque ele não simula só o, as bibliotecas, ele simula tudo. Ele simula o sistema operacional, ele simula as variáveis de ambiente, ele simula a rede, ele simula os binários, ele simula o que precisar colocar aí. É, você, para isso, obviamente, tem que dar as instruções para ele. Essas instruções ficam salvas é, na imagem do seu Docker, né? A parte mais importante primeiro é você instalar o Docker. Eu já tenho o Docker instalado, existe uma versão aqui dele de é, desktop, você pode usar ele só ah, pelo terminal, mas você precisa instalar o Linux para usar ele junto, né? Mas entenda que ele salva imagens e ele tem containers. Os containers são a execução, né? Você pode dizer assim, tem instalado o sistema operacional e rodar. Uma imagem é só a lista, é só a receita que você precisa. Você não necessariamente está com já os ovos quebrados e batidos. Não misturou os secos e os molhados, mas você já sabe o que você precisa. Mostrando aqui, é, um arquivo novo que a gente tem é o nosso Dockerfile, né? Aqui a gente está usando uma versão do Python que esse aqui é o Python 3.12 Slim. O que isso significa? Que é o que é basicamente o sistema operacional que a gente está usando aqui nesse computador. Não exatamente o sistema operacional, mas um pequeno conjunto de coisas. Geralmente, as pessoas já pré-montam esse tipo de coisa para que você tenha o menor trabalho possível depois. Esse Python 3.12 Slim, ele vem, como você consegue imaginar pelo nome, o Python 3.12, e o Slim são outras coisas básicas que você vai precisar rodar, que você vai precisar para rodar outras bibliotecas. Se você estiver rodando alguma coisa mais simples ainda, você tem muitas outras opções, como o Alpine, que é mais leve do que esse aqui, mas, por exemplo, ele não me permite rodar o NumPy nem o scikit-learn nele. Isso vai virar problema mais tarde. Hum, Ele não é só um pip install, aqui você consegue ler o pip install requirements que ele baixa, mas mas o que ele faz é primeiro rodar essa máquina que tem esse Python
que tá rodando em Linux no fundo. Depois ele tá copiando esse requirement para ele instalar ali. E depois ele tá fazendo o pip install direto nessa máquina. Uma vez que ele tá fazendo isso aqui, ele tá salvando, por exemplo, algumas coisinhas, como algumas variáveis de ambiente que eu tenho aqui na minha máquina. E depois a gente vai. No próximo vídeo a gente entra nos detalhes de como fazer isso, né? Mais certinho. E, bom, o Dockerfile é um arquivo novo, ele também vai servir para. Ele tem igual o Git, tem o Git ignora, que o Dockerfile tem os Dockers, tem o doc ignore, para você não subir coisas como o seu env direto no seu Docker, porque ele não vai precisar disso, não vai precisar do Vend, porque ele vai instalar lá. Você não vai querer subir coisas que estão salvando dados pesados, você prefere instalar direto e etc. Se eu quiser rodar o meu é, Docker aqui, eu posso só copiar ele e ele só vai fazer essa instalação, como você pode ver, de o sistema dele que vai ser Linuxinho, barato, ele vai mostrar aqui, ele seguiu os mesmos comandos, ele é, copiou o requirements, ele fez o pip install desses requirements e rodou os comandinhos mais simples dele. Depois ele fez aqui se exportar imagem e pum, agora ele está aqui acessível como imagem no meu computador. Ele só não está rodando ainda. Tem que hum, rodar. Porque eu já tenho a imagem, agora eu crio o container dessa imagem. Aqui você vê que quando foi criada essa imagem. E quando eu der run nela, ele vai aparecer aqui com o tamanho que ele está ocupando. Ele aparece aqui agora. Ela tá aqui. Já de uma hora atrás, tamanho. E aí quando eu der run, ele deixa de ser só uma imagem, ele começa a se tornar. É, ele se torna um programa, ele se torna um container. Você tem dois jeitos de rodar. Eu vou primeiro rodar ele aqui, nesse terminal, como ah, ocupando espaço do meu terminal para me travando aqui, né? Para você ver como que ele roda funcionando com a API que a gente mostrou no último vídeo do Bela Távola. Ele tá, aqui ele tá rodando o Bela Teste usando a imagem Bela Távola na porta 8000. E pum, aqui ele vai inicializar, ele criou o container e ele falou que o meu Uvecorn está rodando aqui. E uma vez que eu tenho o Uvecorn rodando, eu posso só fazer os chamados. É, depois eu vou rodar ele com D para vocês só entenderem a diferença. Mas ó, eu chamo de alguma coisa aqui, eu posso só, é, eu posso só mandar os curly ele tá rodando dentro do container que tá aqui. Tá aqui ativo. Uhum. Aqui é a porta que ele tá usando. E yada yada. O... A desvantagem disso aqui é basicamente isso mesmo, é você ter um ambiente limpo para você poder fazer isso. E se eu quiser, por exemplo, é, limpar o cachê para rodar de novo da imagem, eu só dou um comando aqui para rodar o API. Aqui você vai conseguir ver que ele não vai ficar. Ele não, aqui você vê, pareceu que ele foi muito mais rápido, porque ele foi aqui. Ah, nem tanto. Mas é. Porque aqui ele tá. Ele já tem o cachê, né? Ele já tem salvo o pip install. Exporting. Bom, tá. Mas ele rodou mais rápido, pode acreditar em mim. E quando eu quiser parar ele, eu posso só vir pra cá, aqui eu dou Ctrl C. E mesmo que eu dê o Ctrl C que vai fechar, ele não tá mais rodando, tá aqui como belo teste, mas ele não tá. Ele só deu um stop, né? Vou ver aqui. Mas ele não removeu ele, né? Para isso eu teria que marcar ele aqui e daí ele some. Ah, bom, aqui algumas dúvidas que são comuns sobre
o Dockerfile, só recapitulando tudo que eu fiz, é, eu criei esse Dockerfile, eu fiz a build dele, eu fiz a API rodar dentro desse container que outras pessoas podem usar, e é, isso é bom, mas eu não consigo rodar ainda as etapas de machine learning que a gente fez usando o Hugging Face nesse container porque eu não passei para ele, ele é só um container, ele não tem as informações do meu Eng, por exemplo, ele tem só algumas informações gerais, não tem meus dados sensíveis ainda, por algumas razões que são de segurança, né? O, vamos ver aqui, o que ele pode ter, se eu tentar rodar de novo o, o Docker, ele não vai, por exemplo, preservar as coisas que tinham sido feitas da última vez. E por que que ele roda porque ele roda nesse 000? É porque senão ele estaria rodando local. Ele ia estar rodando no 127 e daí ele ia estar simplesmente rodando dentro do container, no próprio container e isso não é legal. Mas o tracinho P que eu coloquei ali mais cedo, aqui, ó, ele serve exatamente para isso, para mapear a interface do container. E daí ele ia ficar com o mesmo endereço de todas as redes e não ia ser bom. Esse ponto D aqui que vocês me viram usando, ele é só para eu desbloquear o meu terminal. Se eu quiser continuar usando só um, mas eu queria usar mais do que um. Então, então eu preferi, achei mais dinâmico assim. E acho que basicamente essas aqui são as dúvidas que eu podia responder para vocês aqui nesse vídeo. E vamos para o segundo vídeo agora. Vejo vocês daqui a pouco.